O Pitti, eu estou dando uma olhada aqui numa declaração que o presidente Lula fez agora nessa reunião da cúpula virtual dos BRICS, e ele diz o seguinte, abre aspas: a guerra em Israel é fruto de décadas de frustração e injustiça. Eu queria que você comentasse essa fala do presidente da República. Eu acho que isso é um comentário de que não conhece a fundo o assunto e dá palpite onde não devia. Em 1947, quando a ONU decidiu a partilha daquela região, foi oferecido um território para os palestinos, os árabes recusaram e atacaram Israel. Foi a primeira guerra. De lá em diante, sempre houve tentativas de acordos, tentativas de paz, e os árabes sempre recusaram. Fizeram a guerra de 56, a guerra de 67, a guerra de 73, a intifada. Os pobres palestinos são usados como bucha de canhão por esses países que são ditaduras, que não são democracias, que usam esses pobres palestinos para lá e para cá, para que eles possam se manter no poder, para que eles possam criar uma situação de não solução para o problema entre Israel e a Palestina. Então, dizer que isso aí é resultado dessa opressão, então essa opressão vem dos árabes que nunca aceitaram que os palestinos tivessem seu território. Como eu falei agora, por que a Jordânia não aceita? Por que o Egito não aceita? Por que a Arábia Saudita não aceita? Eles têm espaço sobrando, eles têm dinheiro. O próprio Catar, que fica recebendo os líderes do Hamas, podia receber lá 100 mil palestinos e dar escolas, universidades, hospitais para eles. Não quer, porque são governos ditatoriais, que eles interessa para eles manter esse status quo de conflito na região. Eu acho que dar palpite no que a gente não conhece, a gente tem que evitar. Então, ou a gente estuda o assunto para poder falar, ou evita dar palpite onde a gente não domina o assunto. Agora, teve também uma repercussão do presidente russo, Vladimir Putin, dizendo o seguinte: ele acha que os BRICS podem ajudar a levar esse acordo político no conflito da faixa de Gaza. Abre aspas, pedimos esforços conjuntos da comunidade internacional para desescalar a situação, chegar a um cessar-fogo e encontrar uma solução política para esse conflito. E os BRICS podem ter um papel-chave nessa operação. Falas de agora há pouco, há minutos, do presidente russo Vladimir Putin, Miriam Spritzer. Ele está certíssimo, é só pedir que os reféns voltem e que o Hamas pare de atacar Israel e a paz vai ser feita. É um caso muito simples. Israel está se defendendo e tentando resgatar os seus civis que estão ali como reféns, incluindo várias crianças, 40 crianças, mulheres, idosos, entre outros tantos que não só são, vamos lembrar que não são apenas reféns israelenses. Tem gente do mundo inteiro que está lá, tem gente que nem era residente permanente de Israel ou cidadão israelense. Então, o grande argumento de Israel em relação a esse conflito é: a gente aceita a paz, a gente aceita o cessar-fogos, a gente aceita o que for, devolvendo os reféns. Enquanto não forem devolvidos esses reféns, não tem o que fazer. E essa é a grande crítica que se tem sobre a comunidade internacional no posicionamento enquanto esse conflito, Eles querem um cessar-fogo, mas ninguém lembra que tem lá agora 239 reféns que estão esperando serem resgatados. É isso mesmo, Pitti? Equação simples essa? Paulo, me refresca a memória. O presidente da Rússia é o Vladimir Putin, não é? Esse mesmo. Parece que ele invadiu a Ucrânia, não foi? Há um ano e tanto atrás, lançando bombas, tentando conquistar a Ucrânia. É a mesma pessoa que está falando que Israel tem que resolver os problemas. É o mesmo presidente que atacou a Ucrânia, que comete crimes de guerra, que também sequestrou crianças. Não sei se é o mesmo Vladimir Putin que nós estamos falando, Paulo. Pitti, o mundo é feito de coerências e incoerências. Estamos falando aqui que nos direitos humanos do planeta, quem dita a regra é o Irã. Eu acho que o Vladimir Putin falar isso é fichinha. Você não acha?
Então é o mesmo Putin que nós estamos falando? É o mesmo Putin, meu amigo, é o mesmo Putin. Você não está confundindo. Não é o Zelensky, é o Putin que está falando nesse momento. Agora, claramente, você vê uma tentativa ali de reescrever fatos que estão muito claros, acho que para toda a sociedade, né? No momento em que você coloca a causa palestina à frente do terrorismo do Hamas, eu acho que você deslegitima uma causa extremamente importante, não é, Miriam Spritzer? Exatamente, e a causa palestina é uma causa importante. Muitos israelenses são a favor de 2 estados, desde que não comprometa a segurança de Israel, né? A grande parte dos sionistas também sempre aceitou um segundo estado, um estado palestino, gerido por eles, que seja independente, que seja autônomo, que seja sovereign, enfim, todas essas coisas. A melhor coisa para Israel seria ter um vizinho pacífico, colaborador, que pudesse ter negócios, enfim, e que aceitasse a coexistência. Mas aí a gente tem que lembrar a história desde antes do Estado israelense existir, desde antes do Estado de Israel existir, a convivência entre os judeus e os muçulmanos daquela região, e lembrar de todos os acordos de paz em que foi oferecido um Estado e qual que foi o lado que disse não, né? Inclusive a gente fala dos famosos 3 nãos que foram falados depois da Guerra de 6 Dias. Então essa é uma questão muito delicada, porque ao momento que a gente está falando de um grupo terrorista, que inclusive tem os próprios palestinos civis como reféns, deslegitimiza a questão do Estado palestino, que é super válido e que seria a melhor coisa para a região do Oriente Médio.